Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo com os irmãos. Esse tema de hoje foi solicitado pelo nosso querido irmão Edivaldo, que está nessa caminhada conosco há alguns anos e tem sido uma bênção para nós e tem demonstrado ter uma grande fé na presença do Senhor. O tema desse vídeo seria o vizinho importuno. Está escrito lá em Lucas capítulo 11, versículo 5, diz assim: E acrescentou-lhe Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite, e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Esse é o texto, irmãos, de Lucas 11, versículo 5. Vocês podem continuar a ler até o 13, e tem coisas muito importantes nesse texto. Muitos podem pensar que é um texto inexpressivo, a gente não vê muitas pessoas pregando sobre esse assunto, mas esse texto, essa parábola, ela revela o poder infalível da oração. Esse ensino de Jesus, ele reforça o poder da oração. E apesar de parecer um texto desinteressante para alguns, ele nos traz lições preciosas sobre nossa relação com Deus. Quem pode imaginar, né, irmãos, um vizinho batendo a sua porta à meia-noite, pedindo 3 pães para receber um amigo que chegou de viagem inesperadamente? Parece uma coisa fora de propósito. Mas a grande verdade, irmãos, é que podemos observar muitos significados nessa história ou nessa parábola. O amigo que chega tarde da noite, ele representa a necessidade que chega na nossa vida sem aviso, como doenças, problemas, dificuldades, acidentes que podem acontecer inesperadamente. Então esse é o amigo que chega tarde da noite. O vizinho importuno seríamos nós, que dependemos do socorro do outro amigo, do vizinho. E o amigo importunado, o vizinho, seria o nosso Senhor. A porta fechada nos remete à impossibilidade de sermos atendidos. Representa um obstáculo a nossas orações. E essa porta exige que sejamos perseverantes, até mesmo inoportunos. Jesus revela um grande segredo aqui. Se o amigo não atender de bom grado ou de boa vontade, atenderá pela importunação. Isso nos remete a Lucas capítulo 18, né? E fala daquela viúva que implorava aquele juiz: faz-me justiça contra os meus adversários. Faz-me justiça contra os meus adversários. Está escrito lá em Lucas 18. E Jesus ali deu mais uma vez um ensino sobre o poder da perseverança. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós vemos que Deus, Ele quer, irmãos, que sejamos insistentes naquilo que desejamos e que nossa oração ela seja legítima e atenda uma necessidade urgente em nossa vida. Não pode ser para mostrar que estamos certos em uma situação de briga ou de desacordo, ou para provar para os outros
que somos merecedores daquela bênção. Normalmente, o nosso pedido envolve nosso bem-estar e o do próximo. É isso que deve estar imbuído as nossas orações diante de Deus. Normalmente, crente velho, irmãos, perde o jeito de orar e de perseverar, desaprende a perseverar naquilo que deseja de Deus. Se acostuma muitas das vezes com o sofrimento, já viu bastante coisa, muitos milagres, acha que o que está passando na vida dele é normal e não há urgência em ser solucionado. Inventaram até uma gíria, uma frase para isso. Tudo é no tempo de Deus. E assim a pessoa vai cultivando uma dor insuportável diante de questões que precisariam ser resolvidas com certa urgência. Em certos casos, temos que bater na porta com mais força, sermos mais incisivos naquilo que desejamos do nosso Deus. O novo convertido, irmãos, ele busca mais e recebe sempre aquilo que pede. Até o incrédulo, quando se chega a Deus com sinceridade de coração, consegue sensibilizar ao Senhor mais e melhor do que muitos crentes antigos. Lembre-se que qualquer que pede, Jesus disse, recebe. Eu falo por mim mesmo, não sou de orar muito. A gente se acostuma ao conhecimento, à leitura da palavra de Deus, esquece de que a oração ela é um potencial na vida cristã para sairmos de certas dificuldades, de certas situações, e às vezes a gente se esquece disso e deixa passar, entendeu? E acaba não orando o suficiente para alcançar aquilo que nós tanto necessitamos. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne que o incomodava. Orou até receber a resposta. É preciso que haja uma resposta, irmãos, né? Porque senão a gente fica que nem os pagãos com as religiões antigas que ficavam se retalhando e se martirizando em busca de uma resposta que não vinha. Mas nós temos um Deus que ele responde às nossas orações. E é necessário que haja uma resposta, seja positiva ou negativa. No caso de Paulo, Deus respondeu: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que também faz parte da bênção de Deus para a nossa vida, quando nós recebemos uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Nessa parábola, Jesus ele mostra, irmãos, a dificuldade para que o pedido daquele vizinho seja atendido. O amigo já está deitado com seus filhos, é tarde da noite. E nós, na tradição judaica da época, isso era uma coisa bastante inconcebível. Ainda mais se fosse na sexta-feira, próximo no dia sabático. Aí que a coisa ia se tornar bem difícil mesmo. Mas esse contraste que o Senhor faz, em que não há possibilidade de atender aquela importunação, denota para nós a misericórdia de Deus em nos atender naquilo em que mais temos urgência. No nosso tempo, na nossa perseverança em alcançar a solução do que nos traz dor e nos incomoda. Esse é um exemplo bastante grotesco, irmãos. Essa parábola que Jesus ele ensina aos discípulos para mostrar o caminho que nossas orações elas devem seguir, elas devem fazer. Jesus acrescenta que ainda que não atenda, que o vizinho, o amigo, não atenda pela amizade, atenderá pela importunação. Ele cria um ícone de memória para os discípulos perceberem como eles devem perseverar na oração, naquilo que querem. Ele quer dizer com isso que mesmo que você, irmãos, não tenha tanta intimidade ou comunhão com Deus, o Senhor te atenderá, como diz no verso 9: pedi e dar-se-vos-á, buscai
e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Parece-nos que de alguma forma a porta se abrirá. Se você for insistente em sua resolução de buscá-lo e seu pedido for apropriado e necessário, com certeza alguma coisa acontecerá. O princípio aqui é que Deus deseja que dependamos dele e direcionemos nossos motivos que sejam razoáveis a ele. Porque devemos continuar a sofrer com nossas dificuldades, nossas depressões, nossas dores, nossas angústias, com o desespero, ainda que circunstâncias pareçam impossíveis. Eu quero dizer a vocês, amados irmãos, que há um poder que deseja irromper essas leis da improbabilidade, que nos afeta, que nos atinge, contamina para mudar nossa vida no nosso tempo. Se for para esperar o tempo de Deus, você não vai viver para ver o resultado. Esse tempo kairos, a palavra grega de Deus, ou cronologia espiritual, ele pode se encaixar em outro contexto da vida espiritual, não em situações que necessitamos resolver com urgência na nossa vida. Aprendam isso, irmãos. Há questões que a gente pode observar que são variadas nessa parábola, nessa simples parábola, que podem tratar dos discípulos, talvez de Israel, mas é aplicável nesse contexto também do poder que a oração tem de abrir portas e que nós não fazemos o uso adequado. O pão aqui representa a palavra de Deus, o reconhecimento de que o Senhor tem feito por nós. Em que estágio estamos de nossa vida espiritual? Muitas das vezes não sabemos reconhecer, o nível que estamos de conhecimento de Deus e deixamos para trás muitas revelações, muitas coisas que deveríamos já estar sabendo e deixamos, muitas das vezes, serem vagas na nossa mente, no nosso consciente. Os judeus passavam por essa situação, pois eles oravam pela vinda do Messias e estão fazendo isso há 2.500 anos. Às vezes ficamos como baratas tontas, irmãos, orando por algo que muitas das vezes já veio, está ao nosso alcance e não sabemos lidar ou interpretar corretamente como devemos agir. Tem pessoas que enxergam pedras ao invés do pão mencionado aqui. Às vezes Deus já mandou o peixe e os ovos e ele só consegue ver serpentes e escorpiões. Os crentes de hoje, influenciados por essa onda de vitórias, triunfalismo, eles não conseguem ver as coisas simples como boas para a sua existência. Querem sempre mais. Aquela saia tem que ser melhor, tem que ser de uma marca melhor, o sapato tem que ser melhor, de uma marca melhor. É um tipo de fé frívola, amargurada, que não valoriza as coisas que tem, que não consegue vivenciar a bênção que Deus já nos concedeu. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. E eu termino essa palavra dizendo a vocês que Deus, ele tem algo para você na sua vida e quer te abençoar no tempo de hoje. Quer que você saia do seu sofrimento. Ele quer que você encontre uma forma, uma maneira de entender como chegar para resolver aquela situação que te incomoda e muitas vezes traz para você desconforto e até falta de comunhão com Deus. E nessa tarde eu deixo esse texto para você, para que você medite, leia 1, 2, 3 vezes, vá em outros textos. Nós temos Romanos 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. 1 Tessalonicenses 5:17, que diz: orai sem cessar.
É disso que Jesus está falando, dessa insistência, dessa perseverança em alcançar aquilo que te incomoda. Bata na porta e a porta se abrirá. Peça a Deus e se conforme com aquilo que Deus ele tem já concedido à sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa cada dia mais estar crescendo no aprendizado da palavra de Deus. Estamos aqui, telefone, com o nosso Instagram, com o nosso WhatsApp, o Face. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, estaremos esperando você de braços abertos. Que Deus vos abençoe.